Oi, meus amores, eu não tô conseguindo aparecer aqui. Vocês estão assim também nessa última semana? Praticamente é a última semana para resolver tudo, né? Antes de acabar o ano. Meu Deus, eu tô com esse dedo aqui, ó, dormente já. De tantas coisas que eu tive que resolver hoje. Tentando deixar tudo. A gente só tem até amanhã para deixar tudo organizado, planejado, pago, resolvido antes de virar o ano. Porque semana que vem já não conta muito, né? Então tentando organizar tudo antes de entrar aí nessas duas últimas semanas de dezembro que ninguém mais trabalha, né? Já todo mundo praticamente entra de férias. É isso. Agora eu tô indo pra academia. Meu momento de terapia. A academia é minha terapia. Então, assim, lá onde eu me desestresso, onde eu relaxo, onde eu esqueço um pouco das coisas. E aí, tô indo lá fazer um treininho, porque ainda tem algumas coisas para resolver, mas não depende de mim, eu tenho que ficar esperando. Então eu aproveitei esse tempinho que eu tenho que esperar. Tô correndo lá, vou treinar e volto para casa para terminar de resolver as coisas antes das 5 horas. Ai, deixa eu fazer um pequeno desabafo da Clara, gente. A Clara tá numa fase, queria dividir isso com vocês, porque acho que vai ter muitas mães aqui, até que vão poder me falar sobre isso, né? Que passaram por essa fase. Deixa eu aproveitar que eu parei aqui na academia para treinar, mas antes, eu tenho 2 assuntos para dividir com vocês, pra gente conversar sobre a Clara. Um assunto que vocês me pedem muito é sobre a introdução alimentar da Clara. E eu quero muito falar sobre isso porque, assim, é uma coisa que eu não vi ninguém falando, né? E aí eu não tinha informação, né? E eu acho legal a gente falar sobre esse assunto, porque talvez eu acho, né, que deve ter muitas mãezinhas que me seguem, ou mães que acabaram de ter filhos, ou tão grávidas. E é um tipo de informação que eu acho, assim, até necessário, né? Mas depois eu falo sobre isso. Eu quero falar de um outro assunto. Hoje eu quero falar sobre a fase que a Clara está. Gente, a Clara, semana que vem, vai fazer 1 ano, dia 25, no Natal, como vocês sabem. E toda vez que ela virava o mês, uma semana antes, ela passava por alguma coisa, né? Acho que eles falam muito do tal do salto, né? Do desenvolvimento. E essa semana não tá sendo diferente. Começou ontem de madrugada, a Clara começou a acordar de madrugada chorando, mas é um choro, assim, de gritar, né? Ontem eu fiquei 2 horas para tentar acalmar ela e fazer ela dormir na madrugada. Fiquei de 4 às 6 horas da manhã. Ontem, essa madrugada, ela fez isso 2 vezes, mas ela acordou chorando, dormiu de novo, depois chorou um pouquinho, dormiu de novo. Aí essa madrugada ela já fez, não muito longo, mas ela fez de novo. E é um choro ela grita, é um choro sentido. E ela não aceita nada, não aceita chupeta, não aceita mamadeira, não aceita ficar no berço, não aceita ficar no colo. Aí você tem que ficar conversando, cantando musiquinha, acalmando, enfim. Aí eu fui até pesquisar sobre isso, aí eu vi que tem o tal do terror noturno, né? E é beirando no ano, né? Que geralmente quando a criança faz 1 ano, tá na fase de 1 ano. E aí ela tá passando por essa fase. Gente, é desesperador. Você não sabe o que fazer. E aí você tem que manter a calma e esperar, né? E aí eu conversando com a minha pediatra, ela falou: Graça, tenta tirar o máximo de estímulo com a Clara, umas 2 horas antes de dormir. Aí eu vou começar a fazer isso, botar uma musiquinha calma, fazer um momento de leitura, uma coisa mais tranquila, para ver se ajuda, né?
Mas é muito, muito surreal, assim, de desesperador. E aí, quando foi hoje de manhã, ela fez de novo pra dormir. Ela tava com... a Clara não tá dormindo, assim, ela não tem mais os horários de sonequinha. Ela tá com sono, ela dorme. E aí, tipo, hoje, por exemplo, ela fez uma soneca só, mas ela fez uma soneca grande. Ela dormiu quase 3 horas direto, mais tarde, né? Então, tá sendo assim. Que antes ela fazia as 2 certinhas, sabe? Agora não tá mais assim, não. Mas de manhã, que ela começou a ficar com sono, ela fez a mesma coisa. Gente, ela entrou numa gritaria de manhã pra dormir, assim... E uma gritaria, um choro. Ela não aceitava ficar no berço, não aceitava ficar no colo, não aceitava ficar no chão, não aceitava ficar... Aonde ela tava, ela gritava. E a gente tentou sair do ambiente, né? Aí descemos, a Maria desceu com ela, ficou lá perto do soldado que tem na entrada da casa, que toca uma musiquinha. Ficou ali com ela ficou acalmando, até que ela dormiu. Mas ela ficou um tempão chorando de gritar. Quem escuta de longe vai achar que a gente tá massacrando a menina. Porque é desesperador, gente. Vocês chegaram a passar por isso? Que eu conversei com uma amiga minha, ela falou que ela tem 2 filhos. Ela passou isso com um e com o outro não. Então, assim, cada criança passa ou não passa pela fase, né? Mas se tiver alguma mãezinha que passou por isso, me fala que se vocês têm alguma dica, que vocês... Porque a minha pediatra falou que é isso, é manter a calma, mudar o ambiente, né? Se ela tá chorando, se ela tá no quarto, morrendo de sono, mas ela não começa a gritar e chorar, você tem que mudar o ambiente, ver... Ou às vezes ela faz isso no dia a dia, ela tá nessa fase de chorar, mas é um choro sentido, sabe? E aí minha pediatra falou que tem a angústia da separação, né? Essa fase de muito desenvolvimento, né, cognitivo. Então é muito estímulo, muitas coisas mudando. E tem crianças que elas sentem muito mais essa mudança. E pessoas que têm um estilo mais... Ela é muito mais estimulada em relação, assim, a mente está desenvolvendo muito. E aí tem crianças que sentem muito essa mudança. E a Clara é uma delas. Mas é muito desesperador de ver ela chorando e não saber o que fazer, não tem o que fazer, né? A gente tem que tentar fazer as coisas, mudar, tentar acalmar de alguma forma. Tanto que hoje ela fez isso e ela dormiu 3 horas seguidas. E acordou, tá lá uma beleza. Almoçou, comeu a frutinha dela de sobremesa. Tá uma chuchu na beleza. Mas assim, quando ela tá enjoadinha, de vez em quando ela tá com esse jeito mesmo de ficar chorando muito, né? Mas enfim, essa tá na fase dela. E me falaram que isso é a fase de 1 ano, né? Falei, meu Deus do céu, vai durar até quando isso? Porque ao mesmo tempo que falam que entra nessa fase, e ela some também, do nada, né? São fases que ela surge e vai embora. Mas não dá pra saber, né? Mas olha, tá difícil.